Luz, câmera, ação, você fala de jeito. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, tá todo mundo escutando, a gente vai falar sobre o plano de vida, né? E primeiro a gente precisa ter em mente onde a gente quer chegar, porque, poxa, vou fazer um plano pra nada, assim, né? Tem que ter um objetivo, e vem muito... Então, a primeira coisa, a gente precisa ter um objetivo, assim. Eu vou ter um plano de vida pra quê? Se não for pra nada, então pronto, assim, não precisa ter um plano de vida. E aí a gente precisa ter em mente que o nosso principal objetivo deve ser o céu, né? A nossa vida deve estar voltada, as nossas ações, as nossas atitudes, tudo deve estar voltado para alcançar o céu. Por que eu falo deve e não as nossas ações são? Porque muitas vezes não é. Muitas vezes a gente faz as coisas não com esse objetivo. Então, por exemplo, às vezes a meta de vida de alguns é formar na faculdade, é se casar, é ter filhos, tudo isso é muito válido. Só que essas coisas são meios, assim, né? O objetivo final e principal, ele deve ser esse. Se nada disso acontecer, se eu não tiver filho, se eu não casar, se eu não formar na faculdade, se eu não tiver emprego, essa meta lá, ela tem que existir ainda, que é o céu. Independente se as outras coisas derem errado aqui, assim, né? Por assim dizer, se eu não conseguir essas metas, que são muito boas, assim, né? Mas pode ser que eu não consiga, e a meta principal deve estar ali em mente, né? E com isso, a gente precisa pensar seriamente em alguns pontos, né? O primeiro deles é que o inferno, ele existe. Assim como o céu existe, a nossa meta deve ser ele, o inferno também existe. E se você não faz nada para ir para o céu, né? Acho que todo mundo já deve ter visto esse Reels do padre Paulo Ricardo, muito bom. Se você não faz nada para ir para o céu, seu lugar no inferno está garantido, né? Então, assim, é muito sério. Não é exagero falar do inferno, sabe? É uma coisa muito séria, né? Que a gente deve pensar pelo menos uma vez por dia, assim, na possibilidade de ir para lá, assim, uma possibilidade real, né? Não é uma possibilidade assim, poxa, né? Algum dia... Não, é de verdade, assim, eu posso ir para lá, né? E eu acho que é muito difícil pra gente aqui que as coisas passam, né? Então o carro estraga, a gente morre e tal, apesar de que a alma continua e tudo mais, mas é difícil pra gente pensar em algo que não acaba. Só que tanto o céu quanto o inferno são essas realidades que não passam. Eu sei que é muito difícil pensar em alguma coisa que nunca vai acabar. É difícil, porque as coisas aqui que a gente tem ao nosso alcance passam. Mas é preciso que a gente pense nisso de fato, assim, eu posso ir pro inferno. Assim, eu sei que a gente já escutou isso muitas vezes, assim, às vezes a gente vai numa palestra, a gente vê no Instagram, sei lá, a gente pode ir, mas será que a gente já parou para pensar nessa possibilidade real, assim, a minha alma pode ir pro inferno, né? E o segundo ponto, sabendo disso e meditando seriamente nisso, assim, ao máximo que a gente puder mesmo, sabe? É ver o que a gente pode fazer para evitar. Né? O que a gente pode fazer para evitar o inferno, então, assim. Né? Já que eu quero ir pro céu, eu descobri que minha meta é essa, vou traçar um plano de vida, mas e aí? Qual que é o antídoto para isso? Assim? O que eu vou fazer para não ir pro inferno? Né? A primeira coisa é estar em estado de graça. Então, assim, através de uma boa confissão e de um verdadeiro arrependimento. Então, assim, uma confissão válida, né? Se eu preciso fazer uma confissão válida. E, assim, estar em estado de graça constante, né?